18, está escrito: vendo ela, pois, que de todo estava resolvido para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Amém? Louvado seja Deus. Meus amados, a nossa sociedade brasileira está travando uma guerra. E essa guerra é uma guerra que vamos dizer uma guerra santa. Nós não estamos na Palestina, nós não estamos no Oriente Médio, mas nós vivemos debaixo de uma ditadura da mídia, nós vivemos debaixo do poder aquisitivo de várias e várias pessoas influentes nesse país. Então, quando um servo de Deus conseguiu, por obra do acaso, segundo os homens, mas eu creio por uma obra de Deus, entrar num cargo a qual Deus estava sendo massacrado, porque um determinado grupo da nossa sociedade, que se julga acima de todas as coisas, e diz que nós somos homofóbicos, diz que nós somos de tudo quanto é tipo de raça ruim, mas na realidade eles expõem que na realidade eles são cristofóbicos, porque eles odeiam a Cristo. Eles acham que a palavra de Deus foi escrita pelo homem simplesmente, que resolveu escrever uma história. Eles acham que aqueles que professam a palavra de Deus são palhaços, e na igreja todas elas são verdadeiros circos. E nós temos convivido com isso, e eu tenho acompanhado essa história muito bem, entendeu? Então eu quero falar com os irmãos o seguinte: não é tempo, aleluia, não é tempo de brincar, não é tempo, louvado seja Deus, de você estar carregando embaixo do braço uma Bíblia, professando uma fé falsa. É tempo de você se agarrar no Espírito Santo de Deus, porque está aí a treva. Satanás está por aí buscando a quem possa tragar dia e noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu aconselho nessa palavra que eu vou falar aos irmãos a prestarem muita atenção pelo seguinte, meus queridos: nós estamos vivendo num tempo em que você é chamado, aleluia, eu sou chamado de maluco, nós somos chamados de idiota, nós somos chamados de um povo que sofre uma lavagem cerebral, nós somos chamados, aleluia, de um povo histérico, nós somos chamados de várias e várias coisas. Isso não me importa. Sabe por quê? Porque Jeremias, quando ele começou a pregar, um pouco antes de começar a pregar, ele tinha mensagem de Deus, aleluia, e só mensagem de conforto ao povo de Israel. Ele só trazia conforto, porque o povo andava na direção de Deus. Mas no momento que Jeremias virou ao rei e falou para ele que se ele não se consertasse, ele juntamente com todo Israel ia para o Bereréu, ia para o cativeiro, aleluia. Sabe o que ele ganhou? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que ele ganhou, meu? Ele ganhou foi muita inimizade, ele ganhou foi muita discórdia, ele ganhou foi, sabe o que? Muita trairagem. Louvado seja o nome do Senhor, mas ele cumpriu o seu papel até o final. Louvado seja Deus. Não importa se estão falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, se estão falando, não interessa mais. O que interessa é que eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Se eu fizer a vontade do Senhor, louvado seja Deus, eu tenho certeza que o meu galardão vai ser grande. Aleluia. Aleluia. Só que eles falam que nós somos um povo desaculturado. E eu falei, meu Deus, nós não somos um povo desaculturado. Eu cheguei dentro de uma congregação em Guarapari essa semana, louvado seja Deus, e mencionei o Salmo 31, versículo 15, e só por obra do acaso falei assim: my times are in your hands. Fiquei esperando, amados. Repeti novamente: my times are in your hands. Levantou uma bolsinha pequenininha e falou assim: o meu tempo também está nas mãos do Senhor. Louvado seja Deus. Então nós não somos um povo desaculturado, porque uma menina de 7 anos aproximadamente decifrou o que eu tinha falado. Você não é maluco, não, você só professa uma fé naquele que tudo fez. Louvado seja Deus. A sociedade é que não compreende, aleluia, e não consegue alcançar, porque Deus usa, louvado seja Deus, as coisas pequeninas, as coisas loucas.
Mas na palavra que eu li essa noite, meus amados, aleluia, havia uma grande fome, louvado seja Deus, no tempo de juízes. E nesse tempo, o homem, louvado seja Deus, Elimeleque, esse homem resolveu passear pelos campos de Moabe, sair, fugir. E ele já começou a história errada, porque ele foi para Moabe. E Moabe, louvado seja Deus, segundo os antepassados, eram os filhos de Ló com suas filhas. E o rei Moabita, na época em que Israel peregrinava pelo deserto, louvado seja Deus, mandou Balaão ir lá amaldiçoar o povo. Mas o povo, aleluia, mas Balaão, em vez de amaldiçoar, Balaão teve que, louvado seja Deus, abençoar o povo de Israel, porque Deus entrou em ação. E aí, louvado seja o nome do Senhor, aconteceu uma consequência. Por 10 gerações, eles estavam impedidos de entrar dentro da congregação. Mas Elimeleque, louvado seja Deus, não levou-os em consideração. E levou sua esposa Noemi a ir peregrinar por aqueles campos. E vai, louvado seja Deus, isso desencadeia numa reação. Morre Elimeleque. Noemi, louvado seja Deus, e seus 2 filhos continuam. Os 2 filhos, louvado seja Deus, de nome Malom e Quilion, que segundo a tradução, louvado seja Deus, desses nomes aí, doentio, louvado seja Deus, e fracassado. Esse é nome, irmão, louvado seja o nome do Senhor. E acontece que também a morte abate os 2. Fica então, louvado seja Deus, eles que tinham tomado suas moabitas, Ruth e Orpa, tinham tomado elas como esposa, mas a morte abateu. Noemi, então, louvado seja o nome do Senhor, vê que a desgraça se abateu sobre sua casa, vê que, segundo o seu entendimento, aleluia, a mão do Senhor, ela declara que estava sobre ela, pesando sobre ela. Então ela vira, louvado seja Deus, e faz suas 2 noras, e faz uma declaração para elas: volta de onde vocês vieram, volta para o seu povo. Ruth, de maneira nenhuma. Orpa, e ele fala assim: de maneira nenhuma, mas sem convicção. Passa-se o tempo e ela continua dizendo, Noemi continua dizendo às suas 2 noras: por um acaso vocês querem continuar seguindo a mim? Eu não tenho mais filho no meu ventre, eu sou velho, eu não tenho, ainda que eu arrumasse, ainda que houvesse uma situação extraordinária e eu voltasse a gerar, vocês esperariam que eles crescessem para que vocês tomassem como marido? Ela usa esse argumento: volta para a sua terra, volta para a sua terra, meus irmãos. Ruth declara para ela: aonde você for, eu irei. Orpa dá um beijo no rosto dela e vai embora. Atravessa-se, louvado seja Deus, um determinado período. E Noemi continua falando a ela: volta, minha filha, volta, volta, volta. Parece que eu vejo, irmãos, Noemi falando com ela assim: você quer ficar do lado de uma viúva que não tem nada para te oferecer? Você quer ficar do lado de quem não tem como lhe garantir o seu dia de amanhã? Você quer ficar do lado daquela que está sofrendo o peso da mão do Senhor sobre a própria vida? Você quer ficar comigo mesmo assim, no sofrimento, na angústia, na penúria, na luta? Você quer ficar comigo? Ruth fala para ela: eu conheci o seu Deus. O seu Deus é o meu Deus. Aonde quer que você vá, eu vou. O seu Deus é o meu Deus. O seu Deus é o meu Deus. E ela se agarra, Noemi vê que não tem jeito, que não há argumento, que tudo que acontecer
eu fico imaginando a seguinte situação: quando é formada uma família, o mesmo bem que o pastor Manel quis aplaudir, é o mesmo bem que ele quer para ela, não é isso, pastor? É o mesmo bem. O mesmo bem, louvado seja Deus, que o Rosivaldo quer para a Bárbara, ele quer o Pedrinho, não é isso? Então eu imagino que Noemi devia querer a mesma coisa. A mesma coisa que ela queria para Ruth, ela queria para Noemi, aliás, ela queria para Orfa. Ainda que, louvado seja Deus, ela visse os atos, ainda que ela visse que uma era diferente da outra, mas no íntimo, no coração, apesar de ela estar mandando embora, apesar de tudo, creio eu no meu coração, louvado seja Deus, que Noemi gostaria de ter as duas. Mas Ruth fica, resolve encarar a situação, e Orfa vai embora. E eu quero louvar seja Deus nessa noite, propor um tema a você. Eu quero dizer que cada uma delas, Ruth e Orfa, é uma igreja. E quero te perguntar que tipo de igreja que você é nessa noite, louvado seja Deus. Você é Ruth ou você é Orfa, louvado seja Deus. Você é quem, louvado seja Deus, que é como Ruth, que a luta vem, e ela, em vez de se abater, ela se sacrifica, porque a Bíblia diz que ela vai aonde, louvado seja Deus, ela vai buscar alimento para Noemi. Ela não cobra nada de Noemi. Ela simplesmente mete a mão na obra e faz aquilo, louvado seja Deus, que estava no coração dela. Eu te pergunto nessa noite, louvado seja Deus, você tem feito tudo aquilo que Deus colocou para você fazer na obra do Senhor em Calabaçuca? Quantos dons Deus tem dado, tem distribuído, ainda que muita gente, louvado seja Deus, não tenha buscado, mas que não tem usado, tem jogado fora. Que tipo de igreja você é, querido? Ruth, primeira coisa que ela fez, meu querido, foi se humilhar. Foi lá, porque aqueles, aleluia, que cegavam, aqueles que ficavam por detrás daquilo que sobravam, ou seja, louvado seja Deus, aquilo que pegava o resto, caiu, ela pegava o resto. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, aleluia, resto de Deus faz muito na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Muita gente tem aversão a resto. Eu quero dizer que o resto do azeite encheu e aleluia, salvou aquela viúva, louvado seja o nome do Senhor. Mas tem muita gente que tem aversão a resto, só quer, aleluia, 0 quilômetro. Ei, tem socorro de Deus, aleluia, na medida certa, na hora certa, do jeito certo. Aprenda a reconhecer, louvado seja o nome do Senhor. Ruth se humilha, Ruth parte para a ação. Ruth era aquele tipo de pessoa que não vê, aleluia, de forma nenhuma, ela vê obstáculo naquilo, ela tem em mente que ela tinha que passar por aquilo, louvado seja Deus, para conseguir alimentá-la. Eu quero te perguntar o seguinte: que preço você tem pago, aleluia? Você tem pago algum preço para conseguir aquilo que você quer? Ou você acha que só tem que cair a bênção do céu sem pagar preço nenhum? Ruth metia mão lá e colocava dentro do cesto. E eu vou te falar uma coisa, meu querido: quando a gente está humilhado, o cesto pesa. Ah, como pesa! Quando a gente está humilhado, meu querido, um grãozinho é suficiente para pesar 100 quilos nas tuas costas. Mas Ruth, louvado seja Deus, era uma mulher de atitude. Ruth não recuava. Você pode olhar o livro todinho, aleluia, em nenhum momento você vê Ruth olhando para trás. Ruth, ela vai marchando. É aquilo que eu falei do camelo no deserto. Vai marchando, vai marchando. Ruth é constante em busca da sua vitória. Ruth
aleluia, de maneira nenhuma, para no meio do caminho para murmurar. Louvado seja Deus, pega e vai seguindo de fé em fé, de glória em glória, de espiguinha em espiguinha, aleluia, para obter a sua vitória. Sabe o que Deus está falando com você? Você quer dar um passinho? Ei, vai no tempo de Deus, devagarzinho, sempre, mas sem parar, louvado seja Deus. Tem uma coisa que chama muita atenção em muitos dias. E aí eu quero voltar um pouquinho com uma outra história. Ruth se assemelha, louvado seja Deus, aquelas pessoas que são perseverantes ao extremo. Você imagine a possibilidade de você ter tudo que o dinheiro pode comprar hoje. Você imagina. Aí você ouve uma voz, oh aleluia, você ouve uma voz que fala assim: larga tudo que você tem aí, larga tudo, pega e vai para um lugar que você não conhece, só vai. Você vai, Abraão, você vê Abraão andando de marcha ré, você só vê Abraão andando para frente, ó. Você não vê ele retrocedendo, aleluia. O seu sobrinho tem uma esposa, toma uma esposa. Essa esposa, na hora da fuga, é orientada a não olhar para trás. Mas a teimosia do ser humano é maior, aleluia, muitas vezes do que a ordem de Deus. Ela olha para trás e vira estátua de sal. Sabe por que tem muita gente que está virando estátua de sal? Porque está sentindo falta, aleluia, da vidinha pregressa lá de trás. Está sentindo falta do mundinho lá de trás. Ei, o apóstolo Paulo, que Deus preparou para nós coisas que nós nunca imaginamos, nunca ouvimos ou nunca pensamos. Quantos querem chegar lá de onde de glória? Não olha para trás não, meu amado. Caminhada com Deus é difícil, é árdua, é dura, é, louvado seja Deus, espinhosa. Mas é de uma grande vitória, louvado seja Deus. É certeza de vitória em nossas vidas. Agora eu quero falar um pouquinho sobre Orfa. Orfa voltou. Orfa não foi como Ruth. Ela voltou. Ela voltou para adorar os seus deuses moabitas. E eu fui fundo, aleluia, nessas palavras, louvado seja Deus. Porque diz aqui, no versículo louvado seja Deus 8, que Noemi, após declarar, aleluia, as suas noras que elas foram voltar para casa, ela faz uma profecia na vida delas e dá uma bênção, que Deus use da mesma benevolência. Os amados, louvado seja Deus, que quiserem pesquisar, vão ver que benevolência, aleluia, em hebraico significa a palavra reset. Reset que significa amor leal. Louvado seja Deus. Você acha que Deus te esqueceu? Você acha que tudo isso, aleluia, que nós passamos aqui em algum momento, Deus não está registrando o que você está passando? Uma mãe pode esquecer do seu filho, mas Deus nunca esquece da gente. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, voltando a Orfa, eu entrei lá dentro de Orfa. E Orfa significa servídeo. E o que é o servídeo? O servídeo é um animal mais ou menos parecido com um antílope ou um veado. Ele seria de uma estatura menor. E aí eu comecei a estudar as características de Orfa, que significa corça em hebraico. A corça, o Orfa, louvado seja Deus. Chega no verão,
pele dela fica avermelhada, fazendo louvado seja o nome do Senhor, porque ela se destaque entre os seus. Você conhece de longe, ela pode estar num bando enorme, mas você conhece ela de longe. No verão, no inverno, ela fica com o pelo curto e cinza. Ela troca a sua pelagem. E não é assim, louvado seja Deus, muitas vezes, meu amado. Chega o verão, em determinadas épocas, louvado seja o nome do Senhor. A gente nem conhece, aleluia, quem. Mas aí vai chegando o tempo frio, louvado seja Deus, vai voltando tudo à normalidade, aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Louvado seja o nome do Senhor. Quer ver uma outra característica da corça? A corça ela só se alimenta de pronto, só se alimenta de coisa nova. Quanta gente, meu amado, tem seguido o modismo. E eu comentei a respeito do dia desse, dentro de um seminário teológico, que as Assembleias de Deus, de uns anos para cá, eu não sei o que está acontecendo, meus amados. Por quê? Por que presbítero? Eu digo porque, pelo seguinte, meus amados, você pega há umas 2, 3 décadas atrás, todos queriam ser Assembleia de Deus, todos. Uma igreja, louvado seja Deus, aonde o poder de Deus se manifesta. Uma igreja, louvado seja o nome do Senhor, aonde os costumes são rígidos e duros, mas que todos conseguem suportar. Uma igreja modelo, louvado seja Deus, entre todas as que tinham surgido no Brasil. O problema é que passa mais algumas décadas, a Assembleia de Deus, aleluia, se enche de glamour, se enche, louvado seja Deus, de orgulho, e começa a colocar, aleluia, tudo aquilo, toda a glória que lhe foi atribuída por água abaixo. Hoje, vivemos um tempo dentro da Assembleia de Deus, meus queridos, que infelizmente nós procuramos copiar aquilo que vem de fora. Tudo quanto é modismo, infelizmente, louvado seja Deus, por maior esforço, que louvado seja o nome do Senhor, tem sido feito nesse sentido. Parece que gente não entende, louvado seja Deus. Isso aqui não é uma opinião, não, meus amados. Qualquer modismo, sim, louvado seja Deus, que vem, aleluia, muitos irmãos e muitas irmãs têm se deixado levar. Mas nessa noite eu te falo que o nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e vai ser o mesmo eternamente. Santidade é o Senhor, aleluia. Santidade ao Senhor, aleluia. Não precisamos copiar nada de ninguém, porque Deus nos supre de toda forma, aleluia, de toda maneira. Não precisamos, aleluia, imitar A, B ou C, porque o nosso Deus, aleluia, a palavra de Deus fala que nós temos que imitá-lo a Ele, aleluia, e mais a ninguém. E se o seu caráter é santo, então eu aconselho os irmãos nessa noite, aleluia, que não somos perfeitos, mas que busquemos a santidade antes de tudo, louvado. A corça, o aorta, tem um outro hábito. Ela só anda solitária. E ela só anda na calada da noite. Ela nunca anda em bando, ela só anda solitária e só na calada da noite. Você conhece alguém assim, meu amado, minha amada? Você conhece alguém que acha que Deus não está vendo, aleluia, o que o pessoal está fazendo, louvado seja Deus? Há lugar onde os olhos de Deus não vão? Ninguém está vendo ele. Está vendo sim. Está vendo sim. Pastor Mané não está vendo. Irmão Osvaldo, prefeito Osvaldo. Pode não estar vendo, mas Deus está vendo. E não está vendo, aleluia. Muita gente se engana que está vendo o costume, que está vendo isso. Não. Está vendo as tuas atitudes com teus irmãos. Está vendo a tua atitude com a sua família. Está vendo a sua atitude com o próximo. Ei, aqui dentro professa Deus. Chega lá no colégio,
Senhor, misericórdia. Está achando que Deus não está vendo? Não, ei! Cuidado, que nesses dias aí, louvado seja Deus, Deus pode tocar nos teus lábios e purificar. Aleluia. E aí você que tem vergonha dos mistérios de Deus, aleluia, vai ser transformado de uma, aleluia, de uma forma tal que quando você abrir a boca, o diabo vai correr, aleluia. Está achando que Deus não está vendo? Não, louvado seja o nome do Senhor. Muita gente canta, louva, prega, faz tudo, o Senhor aqui passou do portão para fora ali, misericórdia. E aí muita gente cobra, não cubra, não, meu irmão, sabe porque o meu compromisso é com Deus, aleluia. Fico igual Jeremias, vou para a prisão, vou para a cela, vou para a cadeia, mas vou com Deus, falando o que Deus coloca no meu coração. Vou sofrendo, vou, aleluia, pagando o preço, mas vou de glória em glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A corça era um animal que ele foi, louvado seja Deus, consagrado a Deus Artemis, ou Diana, deusa do sexo. Infelizmente, a lascívia tem tomado conta da vida do ser humano de uma forma tal em que você não vê mais nenhum tipo, louvado seja Deus, de programa de televisão aonde não tem uma frase de duplo sentido. Você não vê nenhum tipo de programa de televisão aonde não há ascensão de alguma forma a respeito de sexo, a respeito de procriação, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e a respeito agora de outras coisas das quais eu falei aqui no início. Estou tentando imbuir pela nossa goela abaixo que homem com homem é normal, que mulher com mulher é normal, aleluia. Já não bastando isso, agora já estão passando por tal de homenagem a doar, ou 2 homens com mulher, 2 mulheres com 2 homens, 3 mulheres juntos, já não estão fazendo isso à torta e direito nessas mensagens subliminares, aleluia. A Bíblia fala, louvado seja Deus, por você não ficar prostrado antes, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que não aprova Deus. Meu querido, minha querida, estude mais a palavra de Deus, se agarre com Deus, se evita das suas forças espirituais, seja como Ruth. Ruth conheceu o Senhor, e aqui eu quero mencionar, mas vamos voltar agora a Ruth, meus amados. E uma coisa interessante agora sobre as duas, ambas tiveram a mesma oportunidade, louvado seja Deus. Eclesiastes fala que é para você, 9, lá no versículo 10, fala que aquilo que é para você fazer, aquilo que você tem a oportunidade de fazer, faça antes de você descer a sepultura, porque depois que você descer a sepultura, nenhum tipo de sabedoria há, louvado seja o nome do Senhor. Pegue hoje essas palavras de vida e não de morte, louvado seja Deus, ponta dentro do teu coração, porque é mais uma oportunidade que Deus está te dando. Deus, aleluia, é um Deus misericordioso. Tem gente que ouve. Quer ver uma outra coisa errada? Muito pregador sobe num púlpito e fala assim: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Vai errado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios que o homem, quanto mais exortado, mais ele endurece a sua cerviz, de maneira que se ele for quebrantado, muitas vezes não terá cura. Louvado seja o nome do Senhor. Então é preciso o quê? É preciso que haja atitude, louvado seja Deus. Dê o primeiro passo, aí Deus te ajuda, louvado seja Deus. Não seja enganado, louvado seja o nome do Senhor, por frases, para levantar a emoção, para levantar o ego, não. Se apoie na palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus, sim, essa pessoa, essa cura, essa salva, essa liberta e essa quer te levar para o céu, louvado seja o nome do Senhor. Essa sim, louvado seja o nome do Senhor. A oportunidade é única. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 2, verso 3, que muita gente não atenta, sabe para quê? Para aquilo que Ruth atentou, para uma tão grande salvação,
aquilo que o homem faz, aleluia, que fala, nada vai te salvar. O que vai te salvar é você confessar, aleluia, que só Jesus Cristo é o Senhor, aleluia, da tua vida. Louvado seja Deus. E Ruth tentou para isso. Tem outra coisa interessante, Ruth, Oséias, capítulo 10, no versículo 11, fala assim, louvado seja Deus, buscai ao Senhor enquanto é tempo. Ruth buscou o Senhor enquanto é tempo. Quanta gente, aleluia, busca a resposta no lugar errado. Nessa noite eu te falo, busca o Senhor, busca o Senhor, busca o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Ele pode te dar, louvado seja Deus. Aleluia. Amós, versículo 5. Capítulo 5, versículo 4. Fala assim: buscai e vivei. Buscai e vivei. Ruth poderia ter voltado lá para louvar o Senhor Deus como habita, para todo mundo. Mas Ruth buscou mesmo o Senhor de Noemi, louvado seja o nome do Senhor. E ela viveu tanto, e foi tão exaltada, louvado seja Deus, que ela faz parte da própria linhagem do nosso Senhor e Salvador, aleluia. Para finalizar, meus amados, louvado seja Deus. Os amados podem ficar de pé em nome de Jesus. O Salmo 34, no verso 10, aleluia, fala. Você sabe por que aconteceu tudo aquilo de bom na vida de Ruth? Porque os que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Busca ao Senhor, meu querido, que nada vai te faltar. Eu profetizo em nome do Senhor, aleluia, que toda vez que você buscar o Senhor, nada vai faltar na tua vida, louvado seja Deus.